Fala, meu povo! Dia 16 de fevereiro estreia a quinta temporada de Outlander no Fox Premium aqui no Brasil, meia-noite, para você já deixar anotado aí na sua agenda. E claro que nós estamos no esquenta, porque esta série super aclamada receberá mais uma vez uma cobertura super especial aqui no canal. Teremos lives toda segunda-feira, então episódio novo 16, meia-noite no Fox Premium. Live segunda-feira, dia 17, às 22 horas aqui no canal. Toda segunda-feira, a partir do dia 17, então, é o nosso cantinho para falar de Claire e Jaime Fraser. Recentemente, eu postei aqui no canal um vídeo com um resumo da primeira temporada, um breve resumo da primeira temporada de Outlander. E eu preciso falar assim agora o nome da série, porque as pessoas se incomodam que eu falo Outlander. Então, os dois primeiros foram bonitinhos, mas a partir de agora é Outlander mesmo, porque é roots, é fã raiz da série que a gente tanto enaltece. E esse vídeo é o resumo da segunda temporada e eu precisei pedir ajuda aos defeitos para quem ama esta série, tanto de livro quanto de séries. As meninas me ajudaram a montar aqui o roteirinho topificado sobre tudo que acontece na segunda temporada. Aqui vem nessa viagem do tempo lá para a segunda temporada de Outlander, junto muita gente. A temporada começa em 1948, no futuro, na realidade em que Claire e Frank são casados. E a gente não via essa realidade já tinha um bom tempo, desde o início da primeira temporada. Claire chega então no futuro, sai das pedras, e lá ela encontra Frank. Fica um tempo todo mundo meio confuso, sem saber o que aconteceu. Afinal de contas, ela ficou 3 anos desaparecida. E lá nesse passado em que ela passou esse tempo todo desaparecida, ela casou com Jaime, ela engravidou. E é aí que a treta começa. Porque quando ela conta pro Frank que ela tá grávida de outro homem, que ela foi casada num passado que, teoricamente, ele tem muito interesse histórico, mas por conta do seu relacionamento, o interesse meio que se confunde com uma grande treta, o Frank combina o seguinte: ele perdoa, ele aceita, desde os julgais que ela teve no passado. E ela concorda e fica tudo bem. Então o Frank, tudo isso aconteceu. E aí a gente volta pro passado em que Claire e Jaime Fraser, aquela que já confunde Frank com Jaime, estamos só começando. Ela volta pro passado, onde o nosso casal favorito da vida, do universo e tudo mais. Aparece ali um emprego, fala: você pode trabalhar com isso, você pode morar aqui, tá tudo bem, nós somos parentes, tá tudo lindo e maravilhoso. Só que Dona Claire não consegue chegar no passado e não arrumar uma grande treta. Por conta de uma grande epidemia de varíola, ela arruma confusão com o dono de um barco e ela tem que, ela determina que tem que queimar esse barco por conta, né, do alastramento da doença e tudo mais. E aí esse é o primeiro grande vilão da segunda temporada de Outlander. Agora a gente tem um momento em que vários novos personagens entram na história dessa segunda temporada de Outlander. Rola um super baile, onde Jaime e Claire são apresentados às pessoas mais influentes da França daquele período. Nesse grande baile, que aliás Claire está utilizando aquele vestido vermelho maravilhoso, que eu vou colocar na capa desse vídeo, porque não tem roupa mais sensacional que a Claire usa do que essa na história desta série, e olha que ela usa muita roupa maneira. Ali nessa festa, o Batalha de Culloden, que é a batalha emblemática lá entre escoceses e britânicos, que acaba dando uma mudada na história da Escócia, né? Como todo mundo já sabe, é tensa. Essa segunda temporada é tensa. E a Claire conhece a ex, que ela tá com aquele vestido maravilhoso, com decote maravilhoso. Ou seja, é uma treta generalizada que acontece de ciúme para todos os lados. No meio dessa bagunça, Claire conhece Mary, que é a antepassada do seu marido Frank Randall. E ela descobre que esta Mary, que deveria se casar com o Blackjack para originar toda a linhagem do nosso querido Frank lá do futuro, na verdade é apaixonada pelo Alex, que é o irmão do Blackjack. E aí, será que Claire vai ter aqueles comichões maravilhosos para poder mudar o passado? Porque ela é dessas. Ela vai mexer na história. Essa segunda temporada acaba sendo também um pouquinho dolorida para o coração das fãs e dos fãs de Jaime e Claire, por conta do final da primeira temporada, em que Jaime sofre aquele trauma gigantesco com Blackjack. Ele tá emocionalmente instável e sexualmente bloqueado para negócios. Então, nessa segunda temporada, a gente tem algumas discussões, alguns distanciamentos,
coisas que pretendem abalar o relacionamento do nosso casal favorito e que faz com que o nosso coração e o nosso estômago fiquem desse tamaninho de nervoso, porque a gente não quer que ele se separe, pelo amor de Deus, é o amor épico que a gente ama e tudo mais. E aí, numa noite, Jamie está lá num bordel, porque ele e Claire decidiram que eles vão tentar colher informações na corte, a Claire através das mulheres e o Jamie através dos homens. Ele tá num bordel, o menininho vai lá, dá uma roubada nele e ele fala, opa, vou adotar essa criança, porque o Jamie é desses. Ele fala, vou adotar essa criança porque ele pode me ajudar a roubar nas cartas e tudo mais, pra eu tentar descobrir mais informações. Só que meio que ele não precisa, porque ele logo descobre qual é o ponto fraco de todo o rolê, e aí ele e a Claire começam uma trama absurda, porque eu não sei se vocês lembram, mas eles estão ali pra mexer na história. Eles estão no objetivo, focados em mexer na história. Algumas confusões acontecem porque a gente não tem uma linha do tempo meio, né, normal em Outlander. Sempre tem umas tretas muito escalafobéticas acontecendo. Então, enquanto a Claire está tentando miseravelmente fazer com que Frank nasça no futuro, através da quebra do relacionamento entre Mary e Alex, Mary tem que casar com Frank. Não, tem que casar com Blackjack, não tem que casar com Alex. Mas ela tá cismada no Alex. E aí a Claire tá tentando de todas as formas fazer com que isso não aconteça mais. Aí rola uma festa. E o Jamie reencontra o Blackjack. E ele tá traumatizado. E aí ele decide desafiar Blackjack por um duelo. Porque através desse duelo ele acha que vai fazer a catarse dele do trauma. E aí o Blackjack aceita. E essa é uma das cenas mais intensas e tensas da história de Outlander. Porque os dois ali, frente a frente, preocupados em se resolver, afinal o Blackjack olha pro Jamie de uma forma diferente, o Jamie olha pra ele de uma forma diferente também, e a Claire tá olhando pros dois pensando, meu Deus, é o homem que eu amo, prestes a matar a pessoa que originou a linhagem do homem que eu amei, lá no... entendeu? Toda uma confusão. Aí o que a Claire faz? Ela acusa o Blackjack, entrega ele pra Bastilha, ele fica preso, e ela convence o Jamie a não matar Blackjack por 1 ano. Só pra garantir que o menino... Ô, Claire, não vou matar o Blackjack agora, mas tu sabe que tem toda uma treta aqui no fundo do meu coração. Enfim, a gente nunca entende a Claire, cara. Ela é muito confusa às vezes. E é aqui que 2 personagens ganham muita força nessa história. A gente tem o Murtagh, que é sensacional e que tem meio que uma trajetória diferente na série e no livro. E ele é procurado pelo Jamie e pela Claire, afinal de contas ele é o padrinho do Jamie, para que eles contem sobre a viagem no tempo. Porque o Murtagh precisa acreditar nos planos da Claire e do Jamie, que são baseados em conhecimento histórico. Então eles falam sobre a viagem no tempo, o Murtagh não acredita de primeira, fica com ranço do Jamie, mas aí a Claire vai lá com toda a sua lábia e bom entendimento, explica pra ele, ele acredita e dá tudo certo. E aí também tem meio que o desenvolvimento do personagem Fergus, que é aquele menininho, tudo, que apareceu no início da história. Ele se torna realmente o garoto adotivo ali da Claire e do Jamie, e ele ajuda bastante o Jamie num assalto que rola, enfim, o tempo inteiro. Ele é muito parceirinho, ele é tudo que o Jamie precisava na vida dele. Só que, vocês lembram que Dona Claire estava grávida? Mas não era aquela gravidez do início, era outra gravidez. Porque ela é de bebê. E aí? Eles estão realmente tentando evitar que a Batalha de Culloden aconteça. Então a Claire e o Jamie se despedem da filha, tornam para a Escócia para tentar, né, torcer ali para que a guerra não aconteça e que o Escócia. Há muito tempo antes de viajar, a Claire orientou a irmã do Jamie que ela plantasse batatas em Lallybroch, que é a propriedade da família. E ela plantou pontos positivos de quando a Claire afeta o tempo, entendeu? Quando ela interfere ali no tempo, falando, dá uma diquinha, plantou uma batata, que a gente volta já. E aí deu tudo certo com a plantação dele. E ele decide então começar a recrutar outros homens para a guerra para poder tentar salvar a Escócia de alguma forma dessa insanidade, né? Nesse momento a gente entra efetivamente a Batalha de Culloden, porque o Jamie está recrutando e treinando homens, a Claire está garantindo que eles tenham suprimentos e cuidados durante a batalha para evitar o máximo de problema possível e perdas também. E, enfim, é uma sucessão de cenas muito emocionantes, muitas perdas, muitas dores. E ela tá triste, ao mesmo tempo tensa, impactada, emocionada, porque muita coisa tá acontecendo ali e ela não pode evitar.
e ela não sabe o que vai acontecer com Jamie efetivamente, né? Então é um momento muito tenso dessa segunda temporada, uma temporada que mexe muito com as emoções do Claire é ótimo, da Claire, do Jamie e a nossa também, que a gente fica aqui do lado de cá roendo todas as unhas e com o último episódio dessa segunda temporada, que é quando as linhas do tempo se misturam, passado e futuro se encontram juntos e a gente vê Claire com Brianna e percebe que ela foi pro futuro mesmo. E é isso aí que a gente vai ter que lidar, cara. A gente que lute pra aceitar essa mulher lá no futuro longe. Foi quando a Claire voltou pro futuro grávida de Jamie e reencontrou Frank e tudo mais. Em 1968, 20 anos depois, Claire e Brianna vão de novo lá pra Escócia pro enterro do reverendo e eles reencontram o Roger, que era o menininho da primeira temporada e que agora é um homem chato que... Parênteses, quem acompanha a nossa cobertura de Outlander sabe que eu não vou com a cara de Roger de jeito nenhum. Enfim, ele que lute pra me convencer. Parece abrigo pras duas. E a Claire decide fazer um grande passeio e ela vai a Cragnadum, ela vai a Lallybroch, ela revisita os lugares que agora ela conhece tendo vivido lá. Afinal de contas, ela viveu lá em 1700 um grande amor épico por essas terras junto com Jamie Fraser, que ela acredita estar morto por conta da guerra. Ah, lembrando que antes, pra gente entender como ela voltou pro futuro, quando eles estão lá na época da Batalha de Culloden ainda, e ela no passado com o Jamie, ele leva ela até Cragnadum e fala assim, filhinha, olha só, se tudo der errado e a guerra for acontecer mesmo, tu mete o pé pro futuro, vive sua vida, salva a nossa filha, porque eu não quero ver você morrendo aqui nessa guerra cheia de treta que nem é do seu tempo. E aí ela fala, tá bom, eles transam novamente, belíssimos suspiros em Cragnadum, e ela vai então pro futuro para viver a vida dela com Brianna. E a gente tem um passeio também de Brianna e Roger pelo futuro ali em 1968, lá na Escócia, e eles conhecem a Gillis, que é uma feiticeira, uma bruxa como a Claire lá do passado, enfim, que a Claire conheceu lá no passado. Eles acabam conhecendo esta mesma mulher lá no futuro, em 1968, exatamente igual a Claire conheceu no passado. E eles acabam conversando e tudo mais, eles acabam admirando essa mulher. E a Claire, nos seus estudos e pesquisas, acaba descobrindo que o Roger é descendente direto da Gillis. E aí o cérebro dela dá um nó muito gostoso de ver, porque o nosso dá um nó junto com o dela também. E é aqui que todas as tretas se unem. Afinal de contas, Claire decide contar pra Brianna tudo o que tá acontecendo e toda a história dela do passado também, da onde ela vem, qual é a origem. Afinal, Brianna acredita que ela é filha de um casamento perfeito entre Claire e Frank. E ela decide contar também sobre a história do Roger, a origem dele, quem é esse garoto e tudo mais. A Brianna primeiro fica revoltada, óbvio, porque ela é filha de Jamie Fraser, então por princípio ela se revolta com tudo, mas depois ela se acalma e eles decidem juntos tentar estudar melhor o que estava acontecendo e quem é a Gillis de fato nessa história. A Claire então encontra um caderno com várias escrituras sobre pessoas desaparecidas, como viajar no tempo, como passar pelas pedras, e ela descobre que, diferente dela, talvez a Gillis tenha atravessado ali na viagem do tempo de uma forma manipulada. E de que eu vou fazer e tudo mais. E aí, nosso querido Roger, que é o único momento que ele é querido da história, ele descobre através de registros históricos jornalistas, termina a segunda temporada de Outlander, com Claire olhando para as pedras e pensando, eu preciso voltar, Sete Infernos, o meu homem tá vivo lá no passado. E aí ela decide voltar então a gente volta em outro vídeo para contar o que acontece no Calientes. Afinal de contas, teremos reencontros de Claire e Jamie. Espero que eu tenha ajudado vocês a relembrar um pouquinho sobre a segunda temporada de Outlander. Vai mais em cada livro de Outlander. Vocês já viram os tamanhos dos livros de Outlander? Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist de Outlander que você encontra review de todas as temporadas, caso você esteja aí na empolgação de maratonar nossos vídeos. Tem também o link do site do Apaixonados por Outlander, Outlander Livros e Séries Brasil. Vou deixar todos os links delas aqui na descrição também. E o vídeo sobre o resumo da primeira temporada de Outlander. Lembrando que dia 16 de fevereiro, meia-noite, estreia a quinta temporada de Outlander no Fox Premium. E dia 17 temos a nossa primeira live de cobertura da quinta temporada. Espero vocês todos aqui, dia 17 às 22 horas. Não esquece de deixar o seu like e de mandar esse vídeo para
para suas amigas e para os seus amigos que são apaixonados por Outlander como nós. Beijo e até a próxima. Tchau!